A cultura na Idade Média. Esta aula tem como objetivo um breve entendimento da cultura medieval. Vamos entender um pouco sobre o feudalismo, a ação da Igreja Católica, o que são heresias, o surgimento da Inquisição, as cruzadas, as universidades e a escolástica. Na aula anterior, sobre o reinado de Carlos Magno, você viu que houve um fracasso na tentativa de unificação pela Igreja e por Carlos Magno. O poder dos senhores de terras locais aumentou. A isto soma-se o fato de as populações terem sido arruinadas e atemorizadas pelos ataques dos árabes, normandos e húngaros. A atividade econômica limitou-se à exploração dos campos. Durante mais de 300 anos, a Europa esteve fragmentada em centenas de pequenos estados independentes. Os feudos. A comunicação era escassa, e cada feudo sobrevivia a partir daquilo que seus habitantes produziam. Foi a época dos mundos fechados, quando começa o período feudal em meados do século IX. E como era a sociedade feudal? A sociedade feudal era dividida em duas castas: os senhores e os vassalos, geralmente camponeses ou artesãos. Então, os senhores constituíam a classe privilegiada. Eram os terratenentes, os donos de campos e castelos. Sua única limitação era serem vassalos de algum outro senhor. Por causa disso, havia uma divisão dentro de sua própria casta. Então, esses senhores estavam no grupo da cavalaria. Alta nobreza era formada por duques, marqueses e viscondes. Pequena nobreza era formada por simples senhores de terra, cavaleiros e barões. Os senhores feudais tinham uma educação militar, pois viviam para a guerra e para os lucros que essa trouxesse. A carreira de cavaleiro iniciava-se cedo. O aspirante começava como pajem ou criado de algum cavaleiro. Aos 14 anos tornava-se escudeiro. Aos 20 era sagrado cavaleiro. Quando não estava em guerra, os cavaleiros passavam o tempo disputando torneios, uma espécie de combates simulados. A servidão era outra face do feudalismo. Os servos da gleba eram quase escravos. Eles e suas famílias estavam presos à terra e só adquiriam a liberdade mediante um pagamento, o que era muito difícil. Sofriam a injustiça e a miséria. A grande massa da população rural mantinha os privilégios dos senhores com seu trabalho no campo. As revoltas contra os senhores eram frequentes e terminavam após lutas sangrentas. Além dos camponeses presos à terra por laços de vassalagem, havia também os vilões que moravam nas vilas e aldeias. Estes trabalhavam para um senhor, mas conservavam a liberdade pessoal. A sociedade feudal vivia um precário equilíbrio. Qualquer imprevisto, uma colheita insuficiente ou impostos excessivos detonava reações violentas. Durante esse período, a igreja também se feudalizou. Bispos e abades tornaram-se senhores de terra. A consequência disso foi que mosteiros e igrejas se transformaram em unidades de produção agrícola. Os mosteiros beneditinos de Clans, na França, foram exemplo de organização. Seu modelo foi copiado por muitos mosteiros. A igreja também adotou os defeitos do sistema. Bispos e abades dependiam da nomeação do rei ou de algum grande senhor. Estes muitas vezes elegiam parentes e amigos. Durante esse período, a venda de cargos na igreja, a simonia,
Era muito comum. Então, essa situação só vai acabar com os papas reformistas. São 3 papas que realizaram reformas para combater a desordem da Igreja de Roma. Então nós temos Nicolau II, que é de 1058 a 1061. Ele regulamentou a eleição dos papas pelos cardeais. Até 1059, estes eram eleitos pelos senhores feudais mais poderosos. Então nós temos Gregório VII, em 1073 até 1085, submeteu o imperador do Sacro Império Romano Germânico à autoridade papal e foi responsável pelo apogeu da Igreja de Roma. Proclamou o celibato dos padres, proibiu as simonias e deu ao papado o direito de nomear e demitir os bispos e até os reis. Inocêncio III, de 1198 a 1216, completou as reformas internas da Igreja iniciadas por Nicolau II e Gregório VII, visando afastá-la do poder secular. Com ele, o Papa torna-se representante de Cristo na Terra. Por meio dele, os soberanos laicos recebem seus feudos e reinos. As reações contra a situação da Igreja feudal não demoraram. Em vários lugares surgem tentativas de reforma dos dogmas, que são os ensinamentos oficiais da Igreja. Então surgem os hereges, cátaros e albigenses, que pregam a rejeição à Igreja a partir de Albi, no sul da atual França. O movimento se expande e assume proporções de uma revolução social. Protegidos pelo conde de Toulouse, bandos de fanáticos queimam aldeias e castelos e massacram os habitantes. Em 1208, após o assassinato do enviado papal Inocêncio III, convocou uma cruzada contra os albigenses. O movimento foi sufocado depois de 20 anos de lutas sangrentas. Até o século XII, a Igreja castigava os hereges com o desterro e a prisão. Em 1231, o Papa Gregório IX cria o Tribunal da Inquisição. A principal função desse tribunal era inquirir e punir as doutrinas contrárias aos dogmas da Igreja. O Tribunal do Santo Ofício, como passou a ser chamado, se estabeleceu na França e na Germânia. A ação do tribunal se estendeu rapidamente pelos reinos cristãos. Além dos problemas internos provocados pelos protestos que surgiam, a Igreja teve de enfrentar a divisão resultado da crescente tensão entre a Igreja de Roma e a Igreja Bizantina. Em 1054, houve a separação das duas igrejas. Durante a maior parte da Idade Média, os mosteiros eram os únicos centros de cultura existentes na Europa. Manuscritos e obras da Antiguidade Clássica eram preservados e copiados pelos monges escribas de uma sociedade de analfabetos. Com o crescimento das cidades, surgiu a necessidade de novos centros de cultura, já que os mosteiros ficavam muito longe. Inicialmente, as universidades surgiram perto das catedrais e estavam vinculadas à Igreja, detentora do saber durante toda a Idade Média. Além das matérias clássicas ensinadas nos mosteiros, como a matemática, a retórica, a dialética, a geometria, a astronomia e a música, as universidades iniciam o ensino do direito e da medicina. Estudantes e professores logo se organizaram em corporações e grêmios. Graças a essa organização, as universidades logo conquistaram o privilégio da autonomia. Então, a primeira universidade é fundada em Bolonha,
em 1158 por Frederico Barbarossa. Especializou-se no ensino do direito imperial romano. Em pouco tempo, fundaram-se universidades em Salerno, Paris, Oxford, Cambridge, Coimbra e Salamanca. Nesse momento surgiram pensadores que eles buscavam harmonizar o pensamento de Aristóteles com os princípios cristãos. Destacavam-se as obras de São Alberto Magno, sábio alemão e professor de teologia em Paris, e Santo Tomás de Aquino, considerado a figura intelectual mais notável da Idade Média e autor da Suma Teológica. Com o fim das invasões e estabilização da sociedade feudal, surge também um novo estilo arquitetônico, chamado de românico. O românico utiliza elementos criados pelos romanos, tais como o arco e a semicircunferência. Suas sólidas construções, castelos, pontes, igrejas e mosteiros, caracterizam o estilo da época feudal. Então, uma vez resolvidos os conflitos entre igreja e império, os papas tornam-se chefes absolutos dos cristãos europeus e se voltam para assuntos internacionais. A Palestina, local do nascimento e morte de Cristo, estava em mãos dos turcos seljúcidas. O papado organizou uma campanha para libertar o Santo Sepulcro dos hereges. Então, o Papa Urbano II organizou a primeira expedição à Terra Santa. Em pouco tempo, reuniu um exército com 500 mil guerreiros de todos os países da Europa. A primeira cruzada partiu rumo à Palestina em 1096. A cruzada popular, formada por camponeses armados de paus e facas, foi dizimada pelos turcos. A cruzada dos cavaleiros teve mais êxito. Em 1099, guerreiros cristãos tomam Jerusalém. A vitória incentivou o surgimento de associações de religiosos e militares para defender os santos lugares. O reino cristão de Jerusalém foi dividido em vários principados feudais, mas as lutas internas e as divisões entre os príncipes cristãos acabaram isolando os cruzados. 50 anos depois, partiu a Segunda Cruzada rumo à Terra Santa. A expedição, comandada por Conrado III e Luís VII da França, foi derrotada em Damasco. Então, nesta aula, você aprendeu um pouco sobre a cultura medieval. Na próxima, iremos estudar como foi o fim do período medieval, rumo à modernidade.